E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. E no episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Espanha. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E vamos falar do GP da Espanha, aquela corrida que é teste, teste e teste. Exatamente, mas como diria aí nosso querido Galvão Bueno, é teste para cardíacos. E os cardíacos dessa vez foram os tifosi, né? Que tiveram que aguentar ali mais uma sequência de presepadas da Ferrari. É só humilhação. Bom, dizem que um certo momento você tem azar de um lado e sorte no outro. Quem sabe o azar foi em Barcelona e a sorte vem em Le Mans. Mas, antes de prosseguirmos, eu sou o Rubem GP Neto. Agradeço a todos que estão ouvindo. Tá ouvindo o BBcast? Já aproveita agora no começo. Compartilha com o pessoal nas suas redes sociais. Convide o pessoal a acompanhar o Boletim do Paddock, a se inscrever. É muito importante para nós. E também, se você ainda não é um apoiador do Boletim do Paddock, acesse o link do Apoia-se que está na descrição desse podcast e verifique a possibilidade de se tornar um apoiador do Boletim. E você também pode utilizar o nosso link da Amazon, que está sempre disponível nas nossas publicações do podcast. E também ao longo da semana a gente vai divulgando aí algumas promoções. Use o nosso link quando você for fazer qualquer compra na Amazon, não importa o item que você vai comprar. E se você usa ali a Amazon Prime, ainda tem o benefício de não pagar o frete, então é muito legal. E você, usando o nosso link, você também acaba contribuindo com o trabalho, porque a gente recebe uma pequena comissão, porque somos afiliados da Amazon, mas nenhum valor vai ser acrescentado na sua conta. Bom, Débora, apesar de a Fórmula 1 ter chegado em Barcelona, né, a gente ainda tinha resquícios de Mônaco, que era o Gunter, né, que foi chamado ali para tomar uma comida de toco, já que ele desceu a boca no trombone, falou mal dos comissários, desceu a lenha na FIA. Explica um pouquinho pra galera o que aconteceu e também, para quem quiser saber mais após a Débora comentar aqui, vai no site do Boletim Paddock, tem um post onde que ela relata muito mais sobre o caso Gunter versus FIA. Então, assim, para poder usar o espanhol, né, ele hablou muito esse final de semana. Então, a gente teve uma situação lá em Mônaco, né, que o Nico Hülkenberg foi punido pelo toque que ele teve com o Logan Sargent. E aí ele ganhou 5 segundos e como declararam que ele não tinha cumprido a punição da forma correta, ele recebeu mais 10 segundos e isso acabou deixando o Gunter furioso, reclamando dos comissários e dizendo que eles eram leigos, e isso daí acabou gerando todo um transtorno para ele, porque no GP da Espanha ele foi cobrado sobre esse comentário que ele fez, né? Só que assim, contextualizando, não é de agora que a Haas também tá sofrendo com essas coisas, né? Ano passado o próprio Magnussen fez alguns comentários sobre isso, o quanto que ele achava que acontecia tipo uma certa perseguição com alguns pilotos, mas com outros não acontecia nada. Que ele teve aqueles problemas de ter alguns toques com o pessoal, danificava a asa dianteira, aí recebia uma chamada da direção de prova para poder ir para os boxes e trocar a peça, mas quando esse toque acontecia com alguns carros da frente, o mesmo não ocorria, né? Não chamavam eles para o pit lane. Enfim, acho que o Gunter só falou algo que tá todo mundo sentindo, né? Tanto o fato do pessoal, assim, não ser transparente com algumas tomadas de decisão, mas também serem bem coerentes no momento de aplicar algumas regras. E a gente sabe que os comissários são rotativos, né? Não chega a trocar toda a corrida, mas eles vão trocando conforme algumas etapas vão passando. Então uma linha de raciocínio acaba sendo quebrada porque tem um grupo de pessoas ali que avaliam uma coisa de um jeito e numa outra corrida tem o mesmo tipo de lance, mas aí são outras pessoas avaliando. E o que o Gunter acabou chamando a atenção é que, assim, em outros esportes, a gente tem profissionais que são preparados para poder arcar com as regras, que geralmente são pessoas que lidaram com o esporte mesmo, ou foram, tipo, algum jogador, alguma pessoa que esteve envolvido com o esporte em si, e aí depois se profissionalizou para poder assumir um cargo como esse, em que faz a verificação das regras. E na FIA isso, a gente tem algumas pessoas que são realmente
especialistas, mas tem outras que não são voluntários, são pessoas que estão ali auxiliando e nem sempre tem uma formação coerente com o que o esporte deveria pedir. E o Gunter falou sobre isso, só que assim, ele falou algo que todas as outras equipes fingem que nada tá acontecendo, porque na coletiva que a gente teve na quinta-feira, não com o Gunter, mas com outros chefes de equipe, eles disseram, não, mas a gente confia na FIA, a gente acredita na forma como eles conduzem o esporte, mas a gente sabe que muitos ali não vão tecer comentários a respeito do fato da FIA não ter profissionais que estão aplicando as regras e atuando com o esporte da forma correta, porque eles pensam muito, tipo, daqui a algum tempo a gente vai precisar ir da FIA cobertar alguma coisa nossa, vamos precisar de um acordo, não é tão bom ficar queimando eles, porque sempre, né, tem alguma coisa que você pode se beneficiar lá na frente. Só que a Haas, ela tá aí no esporte pela diversão, né, não pela competição, afinal eles estão andando lá no final do pelotão, falei afinal 2 vezes. Então tem toda essa questão aí, né, e... Sim, ao meu ver, o Gunter não falou nada de errado. Tá todo mundo... É um assunto, né, Rubens? Que tá todo mundo vendo que tem problema, que a gente perde mais tempo discutindo os problemas que a FIA tem em gerir algumas corridas do que discutindo a própria corrida. É famoso, né, aquele caso da cena das branquelas. Você disse, mas você pensou, mas você disse. Né, aquela coisa, o Toto Wolff tá querendo lá descer a lenha, mas ele tem que manter, né, fazer a linha bonitinho, mesma coisa o Horner. Cara, E tá vindo aí o negócio do teto orçamentário, né? Então, eu vou ser sincero, a questão da rotatividade não é um problema. O problema é o seguinte, você pode ter uma rotatividade de que são 3 para decidir, você pode ter uma rotatividade de 2, se um vai direcionar esses 2 nas decisões, sabe, no auxílio. O problema é que são os 3 que vão decidir, é todo o corpo, sabe, vamos pôr assim, o corpo jurídico dos comissários, que tá tendo rotatividade. Realmente, é a mesma coisa de você ter no futebol uma rotatividade de VAR. Tudo bem, cada jogo é um, mas sempre são os juízes que são VAR. Todos os juízes são árbitros de futebol. São árbitros que sabem sobre... Pra isso. Exato. Tem conhecimento técnico sobre arbitragem de futebol. Então, a chance de dar erro, tô excluindo as possibilidades de VAR que tem. Mas... é pequena comparado com o automobilismo, que, como a Débora falou, daqui a pouco a gente vai ter lá. Eles vão fazer assim, vai ter um show do Lollapalooza naquele país, eles vão pegar o set daquele dia e vão colocar aqueles cantores para decidir. Vai ser legal, mas... E fora que, assim, uma das coisas que a gente já mencionou em outras lives, em podcast, é que o próprio regulamento da Fórmula 1, que rege a categoria, tem suas falhas, né? Ele foi sendo adaptado ano após ano para poder... abranger situações que foram acontecendo. Então tem algumas regras que elas, tipo, são preto no branco, mas tem muita coisa interpretativa. Sim, tem que ter uma margem para interpretação em alguns casos, mas tem outros que eles estão assim super atrapalhados, e eu acho que a interpretação de regras que deveriam ser seguidas ao pé da letra não deveria acontecer, e a gente vê que isso também ocorreu, né? O caso do safety car, enfim. E aí eles tomaram algumas medidas para poder tentar conter alguns erros, como a criação do próprio VAR na Fórmula 1, o pessoal ali numa sala para poder verificar as câmeras, verificar o que está acontecendo para poder aplicar as punições de uma forma mais correta, mas ainda assim estão acontecendo deslizes. E eu achei pertinente a fala do Gunter, mas aí, né, eu achei ótimo a fala dele depois, né? Mas se eu quisesse ofender vocês, eu teria usado outras palavras. Eu poderia ser pior no que eu falei. Mas assim, né? Falou algo que ninguém tem coragem. Bom, Débora, a gente pode falar que em Barcelona se faz testes, mas uma equipe que estreou o carro em si, tudo zerado aqui, foi a Mercedes, que aproveitou o final de semana, né, para aplicar todos os testes possíveis no W14B. Boa, viu? Agora não falei FW14B. Mas a Mercedes aproveitou para atualizar, e não foi só ela, né? A Ferrari apresentou atualizações, a Red Bull deve ter apresentado atualizações que ninguém vê, talvez tenha atualizado, quem sabe, o WhatsApp que está no volante dos pilotos, e a McLaren também, outras equipes tudo apresentou, mas eu acho que o maior destaque fica por conta da Ferrari
e da Mercedes com as atualizações que elas trouxeram para Barcelona, sendo que a Mercedes já tinha meio estreado em Mônaco. A Mercedes, na verdade, ela só mexeu em 2 coisas do carro para Barcelona, né? Os sidepods e o resto. Não, é que a maior atualização foi realmente em Mônaco, né? E aí eles fizeram uma adequação para o circuito de Barcelona, porque cobra mais a downforce do carro, então a parte aerodinâmica é mais avaliada nessa pista. Mas é interessante que a Ferrari veio com 3 atualizações. A FIA tem divulgado agora, né, aquele documento mostrando que as equipes mudaram e o que aquilo vai influenciar no carro. É um documento bem interessante para você poder ler, tentar compreender o que está acontecendo. Mas a Ferrari veio com 3 mudanças e a mudança foi bem visual, né? Eles substituíram ali a carenagem superior, então mexeram nela e também mexeram no sidepod do carro, teve mais alguns ajustes aí, mas foi algo que chamou a atenção porque a Ferrari usava aquele conceito, tipo, de banheirinha, né? Dá pra você colocar um patinho ali, se estiver chovendo muito forte. E agora eles mudaram um pouco, deixaram, tipo, um pouco mais fluido o design do carro, mudaram as grelhas ali também de refrigeração do carro. E o que acontece com essa mudança da Ferrari, né? Eles sabem os problemas que o carro tem, estão tentando trazer algumas coisas para poder melhorar a performance do carro. Então não era uma mudança só para a parte de downforce, mas é uma mudança um pouco mais geral, assim, tentando melhorar o ritmo deles mesmo e trazer um pouco mais de eficiência para o projeto. É um carro que tem problema, que eles estão consumindo muito pneu, que tem essas coisas, não tem como trocar tudo de uma vez. E o Frederic Vasseur, ele falou sobre isso, né, que as próximas 2 a 3 corridas vão ter novas atualizações para o carro da Ferrari, eles vão continuar fazendo mudanças, mas assim como a própria Mercedes, né, eles estão refém ao conceito que eles têm ali, não tem como, tipo, nascer um novo carro, e também nem é a intenção da Ferrari de mudar completamente o conceito do carro, como aconteceu ali no W14, porque eles sabem que tem coisas ali que são eficientes e podem dar uma melhorada e aí pensar para o carro do próximo ano. Então, por enquanto, não vamos responsabilizar o Vasseur por esse trabalho, né, do carro, porque Mattia Binotto deixou um rastro de sangue muito grande. Bom, para quem tá ouvindo aí o podcast, pode estar ouvindo barulho de um gato ao fundo. É o nosso gato, que ele é tifosi, então todo esse relato que a Débora fez agora sobre o cenário atual da Ferrari tá revoltando ele, e ele tá com péssimo pressentimento para as 24 horas de Le Mans, mas a gente já tá aí acalmando ele, falando calma, ali na Ferrari da Endurance não tem ninguém da Ferrari da Fórmula 1, ninguém vai participar, então não há possibilidade, tirando que hoje também é lua minguante, isso não influencia nada, mas Cheia. é uma boa minguante. Minguante? Acabei de conferir. Desculpe. Um jovem místico. Exatamente. Bom, vamos lá. Cara, treinos livres em Barcelona é praticamente teste, né? Foi. E tirando que a única coisa que a gente pode comentar assim de mais bacaninha que teve foi que a Pirelli levou aquele composto novo dela. De teste. Que assim, a gente percebeu que toda vez que tem uma mudança de pneus, a gente fala, nossa, quem sabe, né? Pode vir ruim para a Red Bull. Não. Bom, a gente teve, né, uma sexta-feira muito movimentada, como você disse, eles tinham os pneus de teste lá para poder verificar e também tinha a questão dos carros. Agora com um programa mais limitado, né, de apenas 1 hora de treino livre, eles precisam dividir os pilotos para poder fazer avaliações distintas nos carros, então foi até um motivo da Ferrari ter colocado as atualizações no carro do Carlos Sainz e coletado dados com o carro do Charles Leclerc também para poder ver o que estava funcionando. Os dois ainda estavam andando bem próximos. A gente viu muito disso, né? O pessoal com os aero-rakes instalados, que são aquelas grades. Também tinha muita gente usando o Flowvis em algumas peças do carro para poder fazer essa real verificação, né? E eu tinha até mencionado no outro episódio que geralmente em Barcelona a gente vê uma ordem um pouco mais
consistente das forças do campeonato. Isso acaba até acontecendo em alguns treinos livres. Esse ano a gente não viu isso acontecendo, porque realmente dividiram o programa entre os seus pilotos, então tinha muita coisa para poder avaliar, o pessoal não estava andando tão próximo como aconteceu com o Carlos Sainz e o Charles Leclerc. Porém, eu acho que onde a gente poderia ter uma noção melhor do que estava acontecendo era no terceiro treino livre, que aconteceu no sábado, mas ele foi afetado pela chuva. Deu aquele chuvisco que não foi o suficiente para poder molhar a pista e colocar pneu intermediário, mas também não era adequado para poder ir com um pneu de pista seca. E foi só no finalzinho da sessão que o pessoal começou a arriscar um pouco mais. A Ferrari também acabou desbloqueando ali a possibilidade do pessoal ir de pneu slick para pista mesmo. Mas não foi aqueles treinos livres assim que a gente fala, nossa, o que tá acontecendo? Mas deu para poder notar que a Red Bull tá em outro patamar mesmo, e ela evoluiu muito desde o momento que a gente teve os testes e a primeira corrida no Bahrein, e agora em Barcelona, porque foram esses 2 circuitos permanentes que a gente teve nesse início de temporada. Então a Red Bull ela avançou muito. Parece que a Mercedes conseguiu encaixar um pouco melhor com essas atualizações e o carro tá funcionando de uma forma adequada. A Ferrari tá naquele limbo ainda, tentando se descobrir. Essa nova atualização aí. É importante dizer também que todas as modificações que eles instalaram nos carros, né, não são... A eficiência dos carros não é colocada 100% no primeiro momento que você tá com a atualização. Eles vão melhorando gradualmente, desbloqueando o potencial do carro gradualmente, para poder ver até onde aquilo vai. Bom, na classificação eu vou ser breve, porque foi bonito para o McLarista? Foi bonito. Tivemos a dupla da McLaren no Q3? Tivemos a dupla da McLaren no Q3. Tivemos o Lando Norris em P3? Tivemos P3. Era para ter sido P2, mas ele ficou com dó do Carlos Sainz. Mas ninguém teve dó dele. Então, Débora, classificação. Começamos com Leclerc sendo eliminado no Q1, que foi realmente um balde de água fria aí na Ferrari, que, como a gente comentou, mais você até, que levou um caminhão de atualizações, mas parece que o Leclerc não conseguiu render com o carro, né? Teve até uma passagem de raio-x no carro para buscar defeitos e ninguém achava nenhum defeito no carro. Bom, infelizmente, o Leclerc já começou lá do fim do grid. A Ferrari tá tendo esse problema, né? Eu falo, gente, parece que eu tô dando time agora. Juntos, torcedores. Mas foi, né, Rubens? A gente teve a eliminação dele já no Q1. Ele não conseguiu encaixar uma volta, reclamou muito do carro. Ele falou, tô sentindo alguma coisa estranha no carro, não sei exatamente o que é, mas não estava funcionando ali. Ele achou que o conjunto, né, os pneus não estavam operando muito bem, e aí quando trocou para o segundo conjunto também ficou a mesma coisa. Vou dar um salto aí para o que aconteceu no domingo na questão da largada. É que realmente a Ferrari não tinha conseguido identificar o problema no carro. Bom, vamos verificar aqui, ver o que dá para poder fazer. Assim, no sábado não fizeram nada, né? Resolveram não quebrar o parque fechado, o toque de recolher, adiantou de nada. No domingo tiveram que trabalhar do mesmo jeito. Então, eles optaram por fazer 2 trocas ali de peças no motor, em que o Leclerc já tinha lidado com punição no começo do ano. Então, eles fizeram mais uma mudança adicional, aproveitando que ele ia começar a prova do final do pelotão. Trocaram também o câmbio do carro e a suspensão traseira. Aproveitaram para poder fazer um ajuste de configuração no carro para que o Leclerc disputasse a prova. Por consequência, começou a corrida do pit lane. A situação bem complicada para a Ferrari, mas durante o fim de semana parecia que o Carlos estava rendendo um pouco melhor com as atualizações. Ele até elogiou a mudança que a Ferrari tinha feito, estava gostando um pouco mais. Mas vamos ver o que acontece nas próximas corridas com o Leclerc. E se a Ferrari vai dar algum parecer sobre o que estava acontecendo no carro do Leclerc, se tinha alguma chance de quebra. Até o pessoal mencionou a possibilidade de ser uma questão do chassi, né? Mas vou aproveitar para poder responder a pergunta que a Esther, uma das nossas apoiadoras, mandou. Então,
Vocês que estão aí também podem procurar eu e o Rubens para poder mandar as suas perguntas e a gente responde aqui no podcast. Mas ela me perguntou o que eu tinha achado da mudança da parte traseira do carro do Charles Leclerc, que eles meio que colocaram assim, ele tá correndo com uma traseira nova e o fato dele ter começado a prova do pit lane. Então, eu acho que assim, quando o piloto já se classificou mal, a melhor coisa que eles podem fazer é já aproveitar e mudar ali um motor, mudar peças que eles podem, se beneficiar de não ter que cumprir uma punição futuramente. Agora, sobre ter trocado a traseira especificamente do carro do Leclerc, é muito difícil saber se fez alguma diferença na corrida dele, porque ele não pontuou e ele teve um problema com os pneus. Então, assim, sabe aquela coisa que você não tem uma opinião formada sobre a questão da traseira do carro do Leclerc? Porque não fez muita diferença no final de semana dele. Pode ser que ele não tenha punições futuramente por conta disso, mas também vai depender muito do que a Ferrari vai fazer com relação ao que está acontecendo no carro dele. Se foi um problema das atualizações que eles trouxeram não funcionar com ele, ou se é um problema, no carro mesmo, no chassi, que tá prejudicando o desempenho. Bom, o lado ruim aí de não ter o Leclerc na... Lado ruim não, lado ruim, porque assim, cara, o Leclerc realmente tá precisando de bons ares, ter uma corrida boa, sabe? Para aquela coisa que eu sempre comentei, que às vezes faz bem pro piloto ter uma boa classificação, fazer uma boa corrida, para reanimar, para trazer novos ânimos, mas o Leclerc não conseguiu. Eu acho que foram os 3 pontos negativos que a gente teve dessa classificação que, assim, poderia ter trazido mais elementos para a corrida, mais emoção, mas não trouxe, que foi o nosso querido Pérez, que novamente fadou ao fracasso na classificação, passeou pela brita e não conseguiu abrir uma volta de classificação ali no Q2. E o nosso Fernando Alonso, né, que vinha aí numa remada, Alonso mania total na Espanha, né? Se o Alonso esse final de semana... arquibancada gigantesca, né? Exato, se o Alonso tivesse saído para candidato a presidente da Espanha ali nesse final de semana, tinha sido eleito com Carlos Sainz vice da sua chapa, porém também saiu na brita por um erro ali, uma distração na hora de mexer no volante. E ele acabou ficou o assoalho. Exato, e a gente viu o pessoal ali dos maníacos do Silver Tape e do... como é que é o nome daquele... Epox, não é... Durepox? Durepox, exatamente. Colando ali com o Durepox, o pessoal ali que faz artesanato, né? O pessoal ali Biscuit. foi... Não, é isso. O pessoal foi atrás de humanas ali, o pessoal de engenharia, para o pessoal poder remendar aquele fazer a modelagem, né? Fazer a modelagem. Fazia muito isso na minha faculdade de design gráfico com argila. Exato. Se me chamasse, eu ia conseguir. Ia ficar pesado, mas... Ia ficar pesado, né? Ia precisar de lastro, né? Bom, e foi isso, né? Infelizmente, aí, mas só que daí a gente teve 3 destaques. Assim que, com a queda desses, a gente teve a subida de outros, que foi a dupla da McLaren, que conseguiu chegar ao Q3 e até o Lando Norris, né? Que assim, quando a gente fala que a pista tem ciclos, né? O pessoal abre e volta, uma sequência de volta, aí o pessoal volta, entra nos boxes para colocar novos pneus. Quando eles voltam, a pista já deu uma maturada, já deu uma melhorada. E sempre que o Lando Norris abria a volta, ele era P1, P2, P3, P1, P2, assim, dando uma esperança para os McLaristas mais fanáticos, né? Assim, a disputa do Lando com o Carlos e o que aconteceu ali foi do segundo para baixo, né? Porque o Verstappen já tinha dado uma boa volta e ele nem chegou, acho que, a melhorar a volta dele no final. Já colocou o negócio lá no patamar mais alto. E a gente sabe que, assim, a Red Bull tá com um desempenho muito melhor. A gente tá vendo uma briga pelo resto. Eu acho que o que me surpreendeu nessa classificação é o que o Lance Stroll conseguiu fazer, de estar ali à frente do Alonso, de ter feito uma classificação melhor, porque nos treinos livres eles estavam muito distantes, e nas outras corridas, a gente tá vendo, tá fazendo uma falta enorme, o Stroll não tá andando mais próximo do Alonso, mas foi um fim de semana que, assim, eu me surpreendi com o Lance, mas não com o Alonso, esperava um pouco mais dele. E acho que o fato de, assim, o Alonso, né, ter ficado mais tempo nos boxes, ido pra pista pra poder fazer só uma volta rápida, não deu muita oportunidade pra ele, porque o Rubens falou,
a pista tava evoluindo, mas você também não tinha como fazer muito milagre com o jogo de pneu macio. Era fazer uma volta rápida, voltar para os boxes e trocar. Então quem tava tentando poupar alguma coisa pra corrida, ou tava, assim, não vou mais pra pista, não tinha muito que aproveitar dessa evolução. Mas a gente ainda tem... Eu falei só 3 destaques, mas daí depois a minha cabeça começa a processar outras coisas e tem... Agora só mais 2 pra falar. Pronto, aí a gente já vai pra corrida. Que foi Nico Hülkenberg, né? Que olha, Nico Hülkenberg chegou ao Q3, até em determinado momento ia lá pra P2, P3, P4, aí caía lá, mas foi pro Q3. Mais uma manobra do golfinho que a Haas faz em Barcelona, né? A Haas gosta de fazer isso em Barcelona, né? Treino de pré-temporada também dá esses manobra de golfinho. Chegou esse final de semana, também deu. E eu acho que, assim, um destaque que é muito positivo para a competitividade da temporada é o Sir Lewis Hamilton, que conseguiu colocar o carro ali entre os primeiros colocados. Tentou buscar ali CP2, não conseguiu, porque Carlos Sainz realmente deu uma volta excelente. Lando Norris também, então largou de quarto colocado, mas já mostrando ali que a Mercedes apresenta fôlego, mas não é aquela coisa que a gente até comentou na live da semana passada. É uma pista em que as equipes têm dados de balde. Então, como eles têm dados de balde para poder derramar sobre os carros e computadores ali, não tem como saber se isso realmente também é uma manobra do golfinho da Mercedes. Eu tenho esperanças, como fã de Fórmula 1, que seja algo duradouro. Em ritmo de classificação, a Mercedes ainda tá devendo, né? Ela não tá conseguindo fazer algo muito produtivo. Eles ainda estão tentando encontrar uma configuração melhor para que o carro funcione durante o sábado. Mas na corrida eles já identificaram o ritmo de corrida deles, eles já estão mais preparados para isso. E é bem legal ver essa evolução da Mercedes e o fato dela estar um pouco mais competitiva. Eu acho que a última coisa que eu falaria sobre a classificação foi o fato do Gasly ter atrapalhado o Carlos Sainz e depois ter atrapalhado o Max Verstappen. Ambos chegaram ao Q3, mas ele foi punido, perdeu 6 posições no grid de largada. Ainda começou a prova em 10º, mas é interessante porque a Alpine também estava com os 2 carros no Q3. Era aquela equipe que você ainda tem uma dúvida de como ela está operando, mas ela está dentro do top 10, ela está mais segura ali para poder obter pontos do que a própria McLaren. E também fez aí mais uma boa apresentação em Barcelona. Bom, e na corrida tivemos uma largada tranquila, menos para Lando Norris e até o Russell deu uma passada ali por fora na pista na primeira curva, né? Tem aquela área ali que fizeram um traçado de escape para o pessoal justamente fazer aquilo que o Russell fez, e o Russell não ganhou vantagem alguma, ao contrário do que muitos disseram. Mas, Débora, eu acho que assim, a gente esperava um GP de Barcelona meio travadão, principalmente do ano passado, baseado no que foi ano passado, porque é aquilo que a gente sempre fala, é uma pista de teste, todos os carros todas as equipes na verdade já têm dados dos carros das primeiras corridas, já tem da pré-temporada, não tem segredo nenhum, mas nós tínhamos o adicional de que tiraram a chicane da última curva, né? E esse ano não teve pré-temporada em Barcelona. Exato, então a gente ali, eu vou dizer que foi um dos melhores GPs de Barcelona que eu assisti. Eu ouso dizer que só perde para 2012 com a vitória do mito, lenda, extraordinário Pastor Maldonado, que de resto foi uma corrida muito bacana desse ano, as demais não foram tão bacanas. Mas Leclerc lá do fundo, largando dos boxes, Max Verstappen liderou de ponta a ponta. O Verstappen fez uma corrida espetacular, né? Não, uma das melhores assim que eu já vi de um piloto. Sim, a gente geralmente não fala tão bem da Red Bull aqui, mas acho que esse fim de semana vale a pena destacar o que o Max fez. Desde a classificação ele tava soberano, liderou os 3 treinos livres, nem precisava disso, mas estava ali na ponta. Realmente, as voltas ali que foram completadas durante os treinos livres tinha um gap muito grande para as outras equipes. E realmente se confirmou novamente em Barcelona. A Red Bull está num patamar diferenciado, mas mais ainda o Max, né?
Acho que é um piloto que casou muito com o carro, não tem o que dizer. Ele tá tirando tudo que o carro pode. E ainda assim, tem hora que ele, tipo, comete alguns deslizezinhos em volta, as coisas. E ele também tá trabalhando muito no limite, né? Porque a gente viu durante a corrida que ele tomou 3 advertências pelos limites de pista, mas tipo, uma quarta ele não tomou pra não tomar punição. Então teve aquela conversa ali com o engenheiro, tipo, tá, Max, você já fez a volta mais rápida, agora dá pra você se manter no trilho da pista, não precisa fazer mais nada. E mesmo que ele fosse punido, assim, tipo, 5 segundos não ia fazer diferença na corrida dele. Se tivesse tomado 10, não ia fazer diferença nenhuma, porque ele cruzou a linha de chegada com 24 segundos pro segundo colocado. Então tava tranquilaço. Mas aí que tá. E eu vou ser sincero. Se o segundo colocado fosse o Pérez, ele não estaria rendendo daquele jeito. Se fosse até o Leclerc, ele não estaria fazendo o que ele fez. Mas aí que tá. Porque não tô, tipo assim, falando que o cara tava com medo do Lewis Hamilton e da Mercedes. Não. É porque o cara quer levar ao extremo para poder demonstrar pra Mercedes. Vocês estão muito atrás de mim. Vocês estão anos-luz. Vocês podem trazer 30 pods, né? Tipo, não 0 pods, mas 30 além do 0 pod. Que não vai conseguir chegar em mim. Então, tipo assim, foi um recado. Vai ter que nascer de novo, cara. Foi um recado pra todo mundo do tipo assim, eu tô supremo esse ano e ninguém vai chegar em mim. Foi isso, simplesmente. E assim, até assim, eu fico com medo de falar e o pessoal fala assim, mas pela primeira vez você tá elogiando o Max Verstappen? Não, a gente já elogiou ele muito. Mas é que nessa corrida, cara, foi uma corrida em que você não precisava ter o Max Verstappen na tela pra você ver que o cara tava correndo, rendendo muito. Tava fazendo, assim, uma das corridas mais bonitas que um piloto poderia ter feito. Porque não teve dificuldade. Não precisou fazer pitstops, assim, estratégia de pitstop. Não teve que fazer nada. Ele só teve que correr. Ainda que tivesse respondendo a Mercedes, ali a Red Bull, tipo, fazendo algo pra poder responder o que a Mercedes estava fazendo em pista, ele tava, assim, muito, muito além do que qualquer um poderia fazer. E era a pilotagem dele, né? Isso que era engraçado. É dele e também da própria Red Bull, assim. É uma equipe que eu falava muito quando o Vettel corria lá. Eu adorava a corrida que o Vettel fazia desse jeito. As pessoas odiavam. Mas eu adorava corridas que era assim, tipo, que ele disparava lá na frente e ninguém incomodava. Você nem via a corrida do cara, porque ele tava muitos anos-luz na frente de todo mundo. E eu acho que eu tive essa visão do Max esse final de semana, tipo, tava andando que nem o garoto Vettel, sabe? Da época que o Vettel tava lá no maior auge da carreira dele. Tipo, foi uma corrida de Vettel ali pra mim. Tipo, ele encaixou no carro e sumiu. E Barcelona mostrou que realmente... nem vou entrar no mérito da questão do teto de gastos, do que aconteceu com a Red Bull. Mas eles fizeram um trabalho muito bom. E não tem como você parar a equipe desse jeito. Vamos ver o que acontece pro próximo ano. A Mercedes mostrou uma capacidade muito grande para poder, talvez, brigar com a Red Bull no próximo ano, mas por enquanto eles estão muito à frente. Tipo, todas as equipes precisam fazer muito para poder chegar na Red Bull numa condição como a gente teve em Barcelona. E outra coisa que eu gostaria chegar na Red Bull não, chegar no Verstappen. Porque chegar no Pérez tá fácil. Tá fácil. Mas acho que o que eu comentaria é realmente isso. O Verstappen, ele não tem como comparar com o Pérez, tipo. E acho que a situação o Pérez, ele não tem nem como se colocar, tipo, que nem o Rosberg fez aquele ano. Então Bottas que falava se destruiu, sabe? Tipo, eu me destruí pra poder ganhar do Hamilton. Eu acho que, tipo, mesmo que o Pérez tentasse se destruir nesse ponto, ele não ia conseguir bater o Verstappen pela forma que o Verstappen tá andando. E o Pérez não se ajuda, né? Tipo, depois de Mônaco, ele teve aquele erro bizarro lá, então, tipo, ele já comprometeu, mas com o mental dele também, tipo, deu uma comprometida e ele não consegue. Tipo, essa corrida era fácil para as duas Red Bulls terem terminado lá na frente com segundos de distância para quem fosse o terceiro colocado. E o Pérez não tava ali, ele conseguiu um 4º lugar. Ele é um piloto que tá, tipo, sendo ameaçado pelos outros. por Fernando Alonso, por Carlos Sainz, pelo próprio Hamilton e o Russell, que estão pontuando com regularidade. E o Pérez, tipo... Enfim, o Pérez é isso, sabe? Enquanto que o Verstappen tá num outro patamar. E é difícil de você ser companheiro de equipe de caras como esse. Como o disse, né? Tipo, era difícil você ser companheiro do Hamilton. Quando a gente olhava pro Bottas ali...
e do rendimento que o Bottas tinha, não conseguia se comparar ao Hamilton, fazia a mesma coisa que o Pérez faz, algumas corridas dá uma gracinha ali, conquista alguns pontos, vence uma prova, mas não é um rendimento constante. Então, ou você se destrói para bater um cara como esse, provavelmente não vai conseguir, porque é o que aconteceu com o Hamilton. Depois que rolou aquele 2016, ele nunca mais foi aquele piloto. Ele foi um piloto muito superior. Então, eu realmente só tenho elogios pro final de semana do Verstappen. Foi incrível fazer parada e não perder a primeira posição. Eu acho isso muito fantástico quando acontece, tipo, do P1 não perder a liderança da corrida mesmo quando vai fazer a troca. A Red Bull fez trocas muito boas com ele. Realmente, assim, tipo, bati palmas pra ele. Acho que essa corrida, se, tipo, no final, ele fosse o piloto do dia, eu ia super concordar, porque realmente o cara fez a corrida dele. Ontem eu, terminando assim as coisas aqui, eu fui assistir a live do Splash Go lá do Rodrigo. Recomendo o canal do YouTube, muito bacana. O Rodrigo também é muito bacana. E eu concordo com ele uma coisa. O Verstappen, ele se colocou de uma forma dentro da Fórmula 1 que o cara que fosse companheiro de equipe... Antes já era assim, já era difícil você ser companheiro de equipe. Mas, cara, tá difícil achar um cara pra ser companheiro de equipe. Até o pessoal agora começa a falar do Ricciardo voltar. Cara, o cenário hoje pro Ricciardo voltar pra Red Bull é pior do que era quando ele saiu. E ele saiu justamente falando que não queria ser segundo piloto do Verstappen, porque sabia que a equipe estava favorecendo ele. Agora, assim, ficou imensamente impossível você retornar. E até eu vou ser sincero, se hipoteticamente o Pérez vir sair da Red Bull, cara, a seleção do segundo piloto pro Verstappen vai ser uma coisa horrível. Vai ser estilo Trapalhões quando tinha que alguém se candidatar a algo naquela enquete que eles tinham dos soldados ali, em que quem tiver coragem dê o primeiro passo, todo mundo dá o passo para trás e o desatento fica parado e aparenta aquele que deu o passo para frente. Quem que vai querer ser companheiro do Verstappen, né? É lógico, qualquer piloto da base vai falar, quer correr na Red Bull com o melhor carro? O cara vai querer. Isso é ridículo, o próprio Ricciardo vai querer. Se você chegar pro De Vries, pro Tsunoda, eles vão querer. Mas, cara, vai ser penoso. Porque o sarrafo tá muito alto com o Verstappen. E o esforço, né, que você tem que fazer. Exato, e tá mais alto do que era com o Hamilton, assim, não desmerecendo o Hamilton, porque não é desmerecer. Mas eu acho que, ao contrário do que eram as outras supremacias, soberanias que a gente teve, dominância que teve na Fórmula 1, as equipes não construíram carros diretamente para aquele piloto, sabe? A gente tem aqui na hora da Ferrari ter feito o carro pro Schumacher, ter feito os pneus pro Schumacher, mas ainda você tinha o Barrichello que fazia várias poles, que ainda liderava a corrida, que estava próximo a ele. Mas eu acho que o mais próximo que a gente tem disso é o que aconteceu com o Vettel e com o Weber. Exato. E foi na Red Bull também. Mas era o que o próprio Alonso falou. Quando perguntaram para o Alonso, mas você ainda tem chance de título? 2010, 2012 a gente estava atrás, chegamos para disputar o título, né? Uhum. Então, assim, não é algo impossível. O Vettel mesmo, quando ganhou o título em 2010, nas últimas 4 corridas, se eu não me engano, ele era 4º, 5º colocado do campeonato. Ele só deu a estilingada nas últimas corridas. Então, assim, não tô falando que Alonso e Hamilton vai disputar o título, mas o carro da Red Bull é uma coisa de outro planeta, sabe? É realmente superando a Williams da suspensão ativa. É algo que também foi desenvolvido pro Adrian Newey, né? O cara realmente é um mago. Tá em todas, né? Tá em todo, né? Eu acho que tinha que ter uma aula em Hogwarts, né, de aerodinâmica com a Adrian Newey. Imagina a sala, a turma de Hogwarts, sabe? Tipo, Grifinória não quer ganhar troféu das casas, né? Seria a troféu para casas Newman. Adrian Newey. Isso daí, gente. Newdrianas, exatamente. Bom, do Pérez a gente não tem muito o que falar, né? Foi uma corrida... No Pérez completamente apagado esse final de semana. A única vantagem do Pérez de ter corrida é que a gente viu o pai dele, que de resto
não teve nada de interessante. Assim, acho que a única coisa que eu diria é que a corrida do Pérez, comparada com a do Leclerc, foi muito melhor, assim. Foi as ultrapassagens que ele fez e os duelos o Pérez que ele dessa teve, vez não tomou volta do Verstappen. não tomou volta do Verstappen e pelo menos, tipo, conseguiu salvar uns pontos que pra ele é importante. Agora, que ele vai brigar com o Verstappen, acho que a chance dele acabou em Mônaco. A briga do Pérez é CP2 do campeonato. De novo. E dessa vez vai ter Alonso e possivelmente até o Hamilton, dependendo. Mas assim, não tô falando que o Hamilton vai ser. Eu tô falando dele ficar atrás do Hamilton das cagadas do Pérez, sabe? Não é que a Mercedes vai disparar. É cagada do Pérez mesmo. Porque, gente, Pérez é isso. Eu lembro que quando o Pérez foi contratado pela Red Bull, todo mundo... Ai, o Pérez, olha o Pérez. Gente, o Pérez é esse piloto. Ele é uma montanha russa de oscilação de desempenho. E tem mais queda do que a altura, sabe? Então, infelizmente. Não, eu acho que ele... Gosto dele, mas... Não, é um piloto que a gente coloca um pouco de fé, de dar aquele crédito às vezes, porque a gente gostaria que alguém desafiasse o Verstappen, tipo, pra gente pelo menos ter uma competição. Ter alguma coisa ali pra você, tipo, falar, vamos até o final do ano assim. Porque o campeonato vai acabar muito antes, sabe? Então a gente gostaria que o Pérez realmente... Que o Pérez realmente fizesse alguma coisa, que ele fosse um piloto pra poder estar ali. Mas ele acabou que, tipo... Ele não é constante. Ele não consegue manter um desempenho. Depois de Mônaco, vai me surpreender muito se ele ainda conseguir, sei lá, ganhar uma corrida esse ano de novo. Porque do jeito que tá... Bom... E aí a gente ainda teve, né? Ai, meu Deus, temos que falar da corrida da McLaren. A McLaren, o Lando Norris bateu, ficou brigando ali no fundo, chafurdando na lama. Teve o Piastri, que fez umas voltinhas bonitinhas, quase chegou no top 10, e foi isso. Mas tiveram o mesmo problema que a própria Ferrari, né? Questão de pneu que o carro tava rendendo mais, e eles não conseguiram encaixar. Ferrari e McLaren de volta lançada são dois foguetes. Ritmo de corrida, esquece. E assim... a Espanha também dá aquela falsa sensação de corrida movimentada, porque a gente tem muito pit stop acontecendo. Independente da forma como a corrida vai ser conduzida, são 2 paradas que você acaba realizando para poder concluir, porque a abrasividade do asfalto é muito grande. E acaba detonando os pneus mesmo. Choveu, né? Ainda choveu também, e por mais que eles usem os pneus duros ali da gama, ainda assim é uma pista que acaba consumindo muito. E esse ano me chamou a atenção o fato do pessoal ter trabalhado com os pneus duros, que foi algo que não aconteceu em 2022. As estratégias principais foram baseadas na utilização do pneu médio e do pneu macio. E para esse ano a Pirelli já tinha praticamente certeza que o pneu duro ia entrar na estratégia, e para algumas equipes não funcionou muito bem. O carro com o pneu mais duro, mesmo tendo a possibilidade de permanecer um pouco mais na pista, e muitos nem sequer permaneceram porque não estavam operando muito bem nos seus carros. E a McLaren teve isso, né? Teve também divergência de, tipo, o piloto falar, quero dar o pneu, e botarem outro pneu, que foi o que aconteceu com o Piastri. Então, assim, não tinha muito o que fazer. Exato, e esses 2 estrategistas que erraram pneus pela escolha dos pilotos estavam ali tomando café junto, um da Ferrari e da McLaren, porque na Ferrari também fizeram... Pela primeira vez, acho que é por isso que estavam falando que estava anunciando uma chuva, porque pela primeira vez nós vimos Charles Leclerc falar, eu quero pneu X, eu quero pneu macio, me coloque um pneu macio nessa birosca. E não colocaram. É aquela coisa que a gente fala, muita passividade do Leclerc gerou também essa questão. Será que o engenheiro não ficou em dúvida? Falando, será que ele tem razão? Será que ele tem razão? Será que a análise dele tá boa? Nunca dá feedback. Quando dá um feedback, a equipe não sabe que piloto... Não, eu tô falando isso, sim, suposições, mas que foi uma cagada da Ferrari não ter levado em consideração a opinião do piloto, foi principalmente que ele já tinha feito um stint com pneus duros e não tinha rendido tanto, porque também foi a estratégia da equipe parar antes, muito né? Cedo, muito cedo. 16 voltas para um pneu duro de uma pessoa que estava começando a corrida do pit lane, era para pelo menos ter estendido a permanência do Leclerc, que não estava rendendo. 30 voltas, no mínimo. E não fizeram, então pararam o carro antes, colocaram o pneu macio, foi quando... Assim, eu acho que a gente tem uma falsa sensação, foi algo que também me pegou um pouco no domingo, porque com o pneu duro ele estava fazendo ultrapassagem. Ele tava ganhando algumas posições em pista. Quando eles colocaram o pneu macio, ele
ficou, tipo, meio... não tava rendendo muito. Então, eu acho que também teve essa sensação, talvez, da própria Ferrari. Mas a Ferrari, ela tem um erro gravíssimo de comunicação. Quantas vezes a gente viu o Vettel conservando o pneu e o engenheiro entrando... Então, Vettel, a gente vai trocar o pneu em tantas voltas, pode começar a exigir o pneu. Pô, você me avisa agora? Tivesse me avisado desde a hora que eu coloquei no pneu a minha janela de trocas, eu estaria fazendo uma corrida diferente. Agora você me avisa agora. Não compensa eu entrar aí. Quantas vezes a gente viu o Vettel discutir isso com a Ferrari? E a Ferrari tem isso. Ela muda a janela de trocas e não avisa o piloto. Então, foi algo que eu achei meio estranho, assim, na estratégia da Ferrari, porque o pneu médio e o macio estavam operando quase na mesma janela, assim, de durabilidade. E o Leclerc usou os pneus macios da volta 16 a 41, ele fez bastante voltas com esse conjunto. E eu achei interessante porque foi um momento que assim, não parecia que ele estava fazendo tanta ultrapassagem, não parecia que ele estava rendendo muito. Talvez essa foi a leitura da própria Ferrari, assim, de... Parece que o pneu macio não está ajudando ele a conquistar posições. Porém, o carro da Ferrari tem aquele problema com o peso, né? Quando ele tá muito cheio, é muito ruim de guiar. E quando esvazia, ele fica um pouco melhor. Então, o Leclerc tinha pedido para fazer mais um stint de pneu macio no final, confiando que o carro ia render mais, porque estaria com esse pneu e seria mais adequado ao carro, e não funcionou. Na estratégia do Carlos, eles largaram de pneu macio, usaram o pneu médio e fecharam com o composto duro. A corrida do Carlos também péssima, péssima. Ele tentou brigar ali com o Verstappen no começo da prova, depois foi só desastre. A Mercedes também conseguiu dar um nó nele. O Carlos só brigou com o Verstappen pra dar uma emoção pro Verstappen, né? Só pra dar uma emoção. Só pro Verstappen não dormir, tipo, não, deixa eu fechar aqui. Novamente a gente teve aí a Mercedes ultrapassando a Ferrari. Não, a gente chegou em Barcelona, né? Vamos ser realistas. Achando que o Carlos ia terminar no pódio, que o Fernando Alonso ia comemorar a corrida na Espanha, não sei o quê. E o espanhol que foi ganhar alguma corrida foi o Palou na Indy, sabe? Não dá, cara, não dá. Que inferno. Mas não, o inferno até que tá um pouquinho mais aclimatado com o ar-condicionado de uma Mercedes executiva bonitona, porque as atualizações da Mercedes renderam, né? Russell, coitado. Em ritmo de corrida, mas é o que sempre a Mercedes mandou bem, sabe? Em ritmo de festa, bem isso, porque... Cara, e é engraçado como mudou o cenário, né? Uma coisa que a gente elogiava sempre a Ferrari, o ritmo de corrida da Ferrari ser um bom ritmo na época do Alonso, mais pra trás com Massa, Schumacher. Bem pra trás, né? Porque ultimamente... Não, até na época do Vettel, quando o Vettel conseguia engatar que ele ia pra uma vitória, o ritmo de corrida da Ferrari era uma coisa assim que você acompanhava nos tempos, era um reloginho. A Mercedes ali com o Hamilton, não, meus pneus estão bons. Só o Russell, né, que chorava de alegria pelo carro estar começando a render, as lágrimas batiam na viseira, pensava que tava chovendo. Eu achei ótimo o comentário do Valese falando que a atualização da Mercedes já tinha vindo com uma nuvem de chuva. Eu achei ótimo. Exatamente. É pra refrigerar o carro, né? Refrigeração. A água, potente. Mas funcionou, acho que é bom, dá uma esperança aí de que pode acontecer de ter uma competitividade no segundo semestre, quem sabe 2024. Mas vou ser sincero, esse domínio da Ferrari, da Mercedes, da Red Bull, vai até 2026, não tem como. Octa campeonato. Eu espero que não aconteça. Que, tipo assim, agora eu tô igual a Rafaela do Garoto da F1, tipo assim... Que a Haas responda. Que a Mercedes... A Haas é a nossa esperança, me desculpa. Não, que a Mercedes realmente encaixe um carro decente e consiga brigar com a Red Bull, porque com a Ferrari eu já perdi as esperanças, sabe? Você imagina eu com a McLaren. Ela tá fazendo o favor de perder engenheiro e os trabalhadores ali, Pato bateu sozinho. Não aguenta. Pato bateu sozinho, o Norris bateu no Hamilton, é uma alegria. E é ótimo, né? Porque... Não é ótimo, é triste. No final da corrida, o Hamilton, eu achei que naquela hora que o Norris bateu em mim, eu tinha acabado minha prova, porque ele achou que tinha furado o pneu, né? E tava livre, leve e solto com os pneuzinhos dele. Durou aquele pneu. Durou aquele pneu, fez uma corrida decente, né? Completou 24 voltas com pneu macio. Tudo bem, a mesma janela que o Verstappen, né? Que largou isso foi legal. E não, esse ponto foi legal.
Porque uma respondeu a outra, assim, de estratégia. Não pega aquilo que eu falei, que não teve estratégia de pneus, mas uma respondendo a outra dentro daquilo. Vamos conservar nossos... Vamos manter no cavalheirismo aqui nós duas e vamos seguir pro final da corrida. Também teve o que você falou, né, da questão de responder. Depois o Hamilton para na volta 50 e o Verstappen na 52. Então, tipo, eles estavam operando muito assim. Teve um momento ali que a Mercedes, os pilotos, né, tipo, acho que dá pra gente fazer uma corrida com uma parada só. Era muito arriscado em Barcelona, os pneus acabam sendo muito exigidos, mas assim, se tivesse acontecido, acho que a Pirelli ia estar... Conseguiram completar um GP de Barcelona sem parar 2 vezes. A Red Bull também, eu achei que em um momento ela, tipo, Verstappen vai aí, mas não quiseram arriscar, fizeram uma segunda parada. Foi uma corrida bem no reloginho aí, é o que eu disse, né? Teve aquela falsa sensação de uma prova movimentada, porque tinha muita troca acontecendo. Mas foi uma prova gostosa. Foi legal. E agora a tristeza, né? Fala da Alpine, que parece que não foi uma manobra do golfinho como foi em Mônaco, né? Parece que realmente eles acertaram ali. Eu acho que, assim, o carro tá acertado, só falta combinar com os pilotos, né? Porque, assim, Ocon e Gasly parece que eles não... Assim, tiveram boas corridas, mas a minha sensação é que eles não estão rendendo agora. O carro tá bom, mas os pilotos não estão... Essa corrida acho que é meio difícil de julgar, porque eles pareciam que estavam querendo fazer um ritmo alucinante com o carro. Isso. E não acontecia. E ainda teve o fato do Gasly ser punido, né? Não, e você via assim, tinha hora que eles estavam rendendo, de repente sumia. Você olhava os tempos deles, não eram tempos bons. De repente eles voltavam a fazer bons tempos, não fazia tempos bons. No entanto, que eu não me recordo de Ocon e Gasly, por exemplo, que revezar a volta rápida. A gente viu todo mundo fazendo volta rápida. Todo mundo assim, lógico. A maioria fazendo volta rápida. E os dois não fizeram, não buscaram volta rápida, sabe? E assim, eles ficaram... E o Gasly quase terminou a prova fora da zona de pontuação, né? Ele só terminou em 10º porque o Tsunoda foi punido. Então, tipo assim, justamente. Ele nem era um carro pra poder estar ali. Ele acabou que aconteceu dos dois carros terminarem na zona de pontuação. Mas eu achei a corrida da Alpine meio estranha esse final de semana. Parecia que, tipo assim, em classificação eles estavam muito tranquilos, mas na corrida, tipo... Mas foi o que eu falei em Mônaco. Às vezes, pra sanar as críticas que tá tendo dentro da Alpine, faz um carro que responde na classificação. Se virar um trenzinho, se chover, você tá bem na fita. Se não, você pode colocar culpa em tudo, que nem a culpa da punição do Gasly. A culpa é que os pneus não renderam tanto. A gente treinou o TL1 e o TL2 com pneus novos, teve chuva no TL3. Então, assim, você vai manobrando nisso até conseguir renovação de contrato. E eles estão naquela coisa, né? Mas o resultado de Mônaco não foi só o resultado de Mônaco. Foi só o resultado de Mônaco, meu filho. Dificilmente aquele pódio do Ocon não vai se repetir tão fácil. Dificilmente eles vão conseguir repetir isso em situações normais do campeonato. Não, o que a gente cravou aqui. Hungria e Singapura. São as tentativas deles. Uma corrida que, tipo, que nem quando o Alonso tava lá, né? Que tipo, choveu. Vamos tentar pegar a pista no melhor momento. E os outros que se lasquem aí pro papai de Alonso. Mas aí era Alonso. Mas aí era o Alonso. Que coitado nessa corrida, gente. Eu fiquei com dó. Porque assim... esse clone bonzinho do Alonso não merecia isso. Não merecia. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, né? Que teve um debate lá no grupo do BP se agora o Alonso bonzinho tinha morrido, né? Porque veio realmente a avalanche de merda, que é a Aston Martin. Mas ele não falou nada demais, é isso que eu achei surpresa. Ele só falou o que é real. Não, ele em nenhum momento ele falou, a equipe... Gente, Alonso pistola com a equipe, não é aquilo que ele falou. Ele falou de boa, ele falou, não, realmente chegaram na gente e tal. Porra, quantas vezes outros pilotos falaram isso? E assim, vou ser sincero, aquilo ali era o Alonso ainda bonzinho. Também acho. Que Alonso pistola tinha entrado no rádio e falou assim, porra, imagina esse chassi com outro... Elogiou o Stroll na corrida. E ali no falou final... que não ia passar o Stroll na corrida. Não, avisa o Stroll que eu só vou chegar nele pra me defender de quem tá atrás. Eu não vou ultrapassar. Porque é o seguinte, se o Alonso quisesse, ele ultrapassava. Ele ultrapassar, mas é aquela coisa. Ele prefere ter um ambiente calmo em que ele possa regar as plantas. Feng Shui.
Alonso já tá aí com doutorado, mestrado. O que eu me pergunto é o que ele tá aguardando. Tipo assim, porque ele tá aguardando pra alguma coisa. Ele tá aguardando pra algum momento, talvez ele ser decisivo em algo dentro da Aston Martin. Isso pra mim acho que é a coisa que mais tá fazendo ele tá carregando a passividade, sabe? Tá tudo bom, tá tudo legal. Mas vai chegar um momento que ele vai querer colocar em alguém. E o que tá todo mundo questionando, até qual é o limite da Aston Martin agora com o Lance Stroll. Porque essa corrida de Barcelona também me parece algo pontual no ano do Stroll. Dificilmente não vai se repetir, porque o Stroll não tá no nível do Alonso. Assim, esse lance do Stroll tem assim... o Stroll chegou na frente do Alonso. Tá, mas o rádio do Alonso já coloca em xeque isso. Avisa pro Stroll que eu não vou ultrapassar ele, que eu só vou chegar próximo pra me defender de quem tá atrás. Então, ou seja, essa é tipo assim, é um crédito que eu tô colocando. Tem outra coisa, o chassi danificado. Tudo bem, ele trocou o assoalho, mas a gente sabe que quando troca o assoalho, troca a peça assim, que nem a suspensão, que nem foi a parte traseira do carro do Leclerc. E foram duas corridas seguidas. Então assim, fica meio que, sabe, aquela sensação de tipo assim, o Alonso, mais ou menos, ele quis... Pra mim é mais importante terminar de boa, mas é o seguinte, vai chegar uma hora que ele vai exigir da equipe, eu tenho prioridade. No momento em que o Stroll tenha que abrir, uma hora que o Stroll tenha que bater no muro pra ele vencer. algo que for mais decisivo. Singapura vem aí, gente. Singapura, 15 anos, vai ter comemoração nos muros, pode anotar. Eu creio que assim, algo Alonso deve estar tramando. Porque o Alonso é típico vilão de novela mexicana, né? É usurpadora. O Alonso é usurpador. Assim. Ele não é. Mas é interessante ver. Aqui, claro, a Fórmula 1 é um grande jogo político, né? Alguma coisa tá acontecendo ali. Pra mim é claro que algo tá ocorrendo. Eu acho que... E é interessante, porque assim, o Mônaco, ele já tinha dado uma alfinetada, tipo... erraram a estratégia aqui, mas tudo bem. Essa corrida foi a mesma coisa, tipo, eu poderia ter feito isso aqui, mas tudo bem. Tipo, ele ainda assim, ele tá falando alguma... Ele tá jogando no ar, assim, tipo, algumas coisas o Tim Carrey em Eu Mesmo Irene. Mas nesse caso é eu mesmo Stroll. É assim, ele tem dupla personalidade, tá ali, toma os remedinhos dele, se segura... Sabe? É que nem o nosso gato. A gente tem um gato que é um demôniozinho. O que é que segura o demônio dentro dele? Uma caixa de papelão. Você coloca uma caixa de papelão, ele entra, fica naquele quadradinho, o demônio fica quieto. E ele tá com um carro muito competitivo, né? Acho que essa é a caixa do Alonso é um carro competitivo. Exato. Porque também você se queimar agora com o Alonso é aquele personagem do Pateta, né? Que entra no carro, fica nervoso, mas ele fica nervoso consciente. Sabendo que ele só tem que entregar o resultado, mas ali ele tá... E eu acho que agora é aquela coisa, tipo, ver o quanto que a Mercedes pode estar rendendo, porque isso pode também atrapalhar, assim, futuros pódios que o Alonso tá em busca de conseguir esse ano. A vitória a gente ainda não sabe se vai vir, mas pode ser que aconteça em algum momento. Tudo tem que conspirar para poder dar certo, mas vamos ver o que também vai acontecer com o Stroll, quanto que essa passividade do Alonso, tipo, tá colocando coisas pro futuro da própria equipe, porque eu acho que vai ficar feio no final do ano se a Aston Martin terminar no terceiro lugar. Mas aí você não concorda que o Alonso fica entre a cruz e a espada? Não. Se ele escrotiza o Lance... E perde a... Não. E vem alguém pior assim, alguém melhor, vem o Drugo. Né? Eu tô colocando o Drugo porque ele seria o substituto mais imediato. Porque você vê o Van Dorn, é um cachorro velho que ele já chutou. Já chutou o Van Dorn. Ele chutou muito. O Van Dorn tá bem lá na frente. Então assim, se vem um Drugo, o Drugo começa a superar ele. Sabe? É difícil você chutar o cachorro. Você fica assim, cara, se eu tiro o Stroll, que é um cara que eu tô malhando na boa, eu tô humilhando o cara sem apontar o dedo pra cara dele. Agora, e se vem um cara melhor? E se vem um cara que começa a disputar a posição comigo, não precisa nem me superar, mas que me dificulte uma ultrapassagem, se classifique na minha frente. Não, o que eu quero ver é que, assim, existe uma decisão a ser tomada. Eu acho sensacional como tá todo mundo realmente cagando pra disputa pro título. O interessante é,
As Alonso. teorias da conspiração com Aston Martin. Mas eu acho que tem um ponto pra mim que é muito nítido, assim. Tudo bem, a Aston Martin já tem dinheiro, o Papai Stroll tem dinheiro, tudo. Mas é aquela coisa que a gente tava discutindo na live. Você terminar em um segundo lugar do Mundial ou num terceiro lugar tem uma diferença já financeira. É a terceira, né? Agora é a terceira. É o quanto de dinheiro que os acionistas têm que colocar. Porque, tipo, se você ganha um segundo lugar, teoricamente é menos dinheiro da própria equipe sendo aplicado e mais do que tá vindo ali do prêmio. Pra Aston Martin é bacana terminar no terceiro lugar. Por um lado pela questão do túnel de vento. Você tem um pouco mais de horas para poder desenvolver o seu carro do que se você é um segundo colocado. Mas ainda assim a Aston Martin tá num benefício muito grande, porque até o meio do ano ela usa o túnel de vento como uma equipe pequena. Então, essa é a leitura que eu tô fazendo agora. Tipo, o quanto que no final do ano, esse terceiro lugar pode impactar as decisões de qual piloto que a gente vai ficar, ou o que a gente vai fazer. Sabe que momento que vai ser feio pro Lance Stroll na Fórmula 1? Quando o Sainz fazer pódio. Porque das 4 equipes do topo, todos os pilotos já vão ter ido pro pódio. Menos ele. Menos ele. E assim, o Sainz tá namorando com o pódio mais do que o próprio Leclerc. Que o Leclerc teve aquele pódio que foi no Azerbaijão que foi assim, merecido, porque o carro realmente estava rendendo muito, mas aonde que eu teci críticas dele ter sido muito passivo na corrida, não ter feito uma estratégia, não ter feito nada para tentar algo a mais, mas tudo bem. Eu acho que se o Carlos faz um pódio, e a gente tá indo agora para um autódromo que é do Canadá, em que o Carlos Sainz rende muito. Ano passado a Ferrari já rendeu bastante. Se ele faz um pódio, já fica aquela coisa. Os 4 primeiras equipes, todos os pilotos já fizeram pódio. Menos Stroll, sabe? Então assim... E a Mercedes com pódio duplo de novo, né? Pódio duplo de novo, sabe? Então... Bom, vamos ver o que acontece. O fato do Stroll é que ele não é o Russell. Ele não tá pontuando. Você quer ver o que é o pior? 2 corridas seguintes em que a Red Bull não tem o Pérez no pódio. Então, tecnicamente, aquele pódio era para ter sido Alonso e Stroll. Quantos pódios a gente vai ter com Mercedes e Ferrari enfiando o carro ali e com até próprio Alonso participando e você não tem o Stroll? E outra corrida também que eu acho que é um fator interessante é como o Aston Martin vai se comportar em Silverstone, porque Silverstone é a corrida da casa, é a corrida deles, realmente. E é literalmente dela. Eles estão do lado. Quebrou uma peça, pode ir lá pegar no quintal, porque é isso que acontece. Então, eles podiam arremessar, né, de catapulta. Mas quebra. O carro da Fórmula 1 quebra, né? Quebra. Não é o carro da Mas a asa, ela tem uma aerodinâmica, ela vai aterrissar bonitinho. Vamos testar isso um dia. Bom, pessoal, e acho que para finalizar, né, a gente pode falar ali da batalha oriental entre o Zhou e o Tsunoda, que foi muito bacana, os dois trocando posições, disputando. Fórmula 1 não poderiam ter punido o Tsunoda, foi muito sacanagem, mas regras são regras, mas os dois, cara, usou merecido, 24 anos completados aí, homenagem muito bacana da Alfa Romeo. Aquela Alfa Romeo, olha, foi um presente, aquelas frases. Pra ele e pros fãs, né? Deu pra poder dar muita risada com aquele painel que eles fizeram, muito, muito divertido aquilo. Algumas piadas teve que ser explicadas pro Zou, porque eu acho que não fazia muito os sentido. chineses são educados demais pra entender algumas piadas pesadas. Mas eu gosto muito deles, eu gosto muito dos dois, assim, do Tsunoda e do Zou, acho que são os pilotos que hoje, no grid atual, o que mais torço pra poder dar certo. Eu acompanhava os dois na Fórmula 2, então, tipo, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque realmente, tipo, você tá vendo as cria que tava correndo ali, indo pra Fórmula 1, foi uma disputa de gente grande, o Tsunoda tava arrepiando os caudais. tava muito bom aquilo, realmente, assim, outra coisa, né, Fórmula 1 tá conduzindo as imagens aí, em Mônaco fez um papel excelentíssimo, mas nessa corrida também eles conseguiram cagar tudo, né? Porque tinha umas coisas acontecendo que você tava vendo pelo live time e eles não estavam mostrando porcaria nenhuma. Mas a disputa deles, assim, o pouco que a Fórmula 1 nos agraciou esse final de semana, com imagens, foi bem legal, gostei bastante. Felizmente tiveram aquele toque ali
E o Tsunoda foi punido, né? Então recebeu 5 segundos. Até melhorou a posição do Leclerc no resultado final da corrida. Mas... É bom que o Leclerc vai poder disputar a posição no campeonato no final do ano com quem? Vamos dar uma olhada aqui. Com o Lance Stroll. Tá difícil aí, Ferrari. Caraca. Só que foi bem legal. Ai, eu me divirto muito com os dois. Com as duas Alfa, muito obrigada por isso. O Bottas de novo, tadinho, apagadíssimo. Mas esses dois... Não, o Bottas tá legal, tava de bigodão. O Hamilton na coletiva zoando ele que tava de bigode. Eu acho que o Bottas... Cara, o Bottas é um cara que na Fórmula 1 hoje não incomoda tanto quanto que ele tava na Mercedes. Porque, por mais que seja, a gente sabe que esse é um período de transição da Alfa Romeo. A gente sabe que a Sauber tinha esse péssimo costume de, quando tinha esses períodos de transição, não investir tanto no carro para se manter, ter um orçamento. É normal, é uma empresa que tem que se gerir. Mas, assim, eu acho que se o Bottas pudesse permanecer, essa dupla atual para a Audi é uma dupla muito boa, não é uma dupla ruim. Eu acho que ele se desenvolveu, tá se desenvolvendo bastante. Não é nem a questão dos pontos, assim. Ele tá melhor. Eu vou além. Eu queria muito que o Bottas se firmasse com a Audi, pra Audi migrar ele no futuro pra WEC. Poderia ser interessante. Interessante. E até o próprio Zou, porque assim, a China tem uma presença bem forte na WEC, eles gostam bastante, e futuramente, Toyota, daqui a uns 10 anos... Toyota. Não, a Toyota tem piloto chinês, sim. Eu acho que em outras categorias, mas não na WEC. Mas tem sim. Jack Chan já teve aqui, por exemplo. Podemos estar falando algumas caneladas? Sim, mas... Desculpa, é porque já... Cara, não, 11 da noite. Eu confundi ali os países. Tranquilo. Mas eu gosto dos dois, é isso que eu queria dizer. Exato. Bom, gente, eu acho que foi isso. Sairia com o Tsunoda para comer e com o Zou para poder fazer um guarda-roupa, porque aquele menino tem estilo. Aquele tem estilo. Aquele menino me inveja. Exatamente. Eu iria com o Zou numa balada, velho. Também ele deve ser aquele cara que tá tendo aqui, tuts, pancadão, fortão, ele senta com você, não, vem cá, vamos beber umas bebidinhas aqui, vamos conversar de boa, tranquilão. Eu gostei da disputa. Os dois mereciam ter pontuado. O Tsunoda, coitado, gente, o Tsunoda, ele tá fazendo um ano, assim, invejável no sentido de pilotagem. Porque ele o Tsunoda, pra mim, é o piloto desse ano. Tipo, era o cara que a gente viu nos testes de pré-temporada, na primeira vez que ele entrou na pista, que ele ia lá e atacava a zebra e fazia não sei o quê. Só que ele teve um período que ele errou muito com o carro de Fórmula 1. Mas agora eu tô vendo o Tsunoda, o Tsunodinha da Fórmula 2, o que subiu muito rápido pra poder estar na Fórmula 1, agora eu tô vendo ele. O carro da AlphaTauri não ajuda, né? Não ajuda, e é isso. Não, eu acho assim, se é pro Pérez sair, que suba o Tsunoda, aí seria legal, hein? Não, o meu medo é o quanto que a Red Bull pode estragar um piloto. Mas vamos ver o que acontece. O meu medo é o quanto que o Tsunoda pode tirar o Helmut Marko da patente. Sério? E aquele marca-passo que ele tem não funcionar. Seria interessante. Não desejamos mal para ninguém, não, mas que é uma coisa que eu gostaria de testar o Tsunoda um dia na Red Bull. Se a marcha imperial tá tocando na Red Bull. Exatamente. O toque dele do celular. Bom, Débora, só nota pra corrida. Eu gostei do GP de Barcelona. Eu daria um 9. Não dou 10 porque não foi perfeita. Mas um 9 pra mim tá bom. Cara, eu me diverti com a corrida. Não, foi de bom. De todas as corridas merda que a gente tava tendo, essa foi boa. Circuito, pista tradicional, é o que a gente fala. Boa. Não adianta ficar inventando essas porcarias de Jeddah, essas porcarias Miami. Cara, pizza também é muito boa. Pizza tradicional é muito boa. Sim, sim. Mas uma calabresa com pimenta. Enfim, Carlos Sainz, né? Mas enfim. Mas enfim. Não, sim. Eu também acho que 9 valeu a pena. Acho que assim, a gente, como eu falei... Gostei de ter acordado pra assistir. As 2 últimas corridas foram gostosas da Fórmula 1. Mônaco foi gostoso. Então ela já tinha elevado as expectativas para Barcelona. Acho que foi bem legal a corrida. E agora, né, torcer para que se mantenha assim nas pistas tradicionais. Eu falei pista. Pistas tradicionais. Nossa, a fome tá falando alto. Mas é isso, pessoal. Acho que... E você, comente com a gente qual que foi a nota. No Spotify você pode comentar, dar sua nota nos comentários. É possível fazer comentários através do aplicativo do Spotify. É bem legal, a gente consegue... Ajudem a gente, não deixa a gente achar que tá falando sozinho. Exato, a gente tem uma plateia aqui de 6 gatos que ficam olhando pra gente. Com a gente. E eles ficam aqui em volta da gente. Comente com a gente, fale o que vocês acharam da corrida, é muito importante.
Eu sou o Rubens GP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.